A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Muito boa tarde, este é o programa Mais Saúde, aqui pela rede Canção Nova de Rádio, programa esse que vai ficar com vocês na próxima meia hora pela rede e para quem está ouvindo aqui pela Rádio América durante uma hora inteira, ou então você que está ouvindo pelo blog, né, blog.cançãonova.com/América, porque aí você está ouvindo o programa na rede e o programa local. Hoje o programa Mais Saúde está um pouquinho diferente, né? Hoje também eu estou aqui contando com a participação da superprodutora do Mais Saúde, missionária Ana Paula, aqui da comunidade Canção Nova. Oi, Aninha. Oi, doutora. Obrigada pelo super. Vocês não têm noção o trabalho de bastidor, né, Ana? É gozado, né? A gente não vê. É bem coisa de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora que amiga. É nossa, íntima nossa. Ela é devotérrima de São José, viu, gente? Apaixonadíssima. O e-mail dela pessoal tem São José no nome, para vocês terem uma ideia, né? Verdade. Mas a Ana estava conversando comigo, né, Ana? Verdade. E nós, diante de todas as participações, as perguntinhas, os questionamentos, as dúvidas que foram chegando, eu, conversando com a doutora, nós vimos que seria por bem nós falarmos sobre os livros dela, né? Não todos de uma vez, mas em cada vez nós mencionarmos um, para saber por que foi escrito aquele livro, os benefícios, quem que fez o prefácio, quem que apresentou, os títulos, quais são os benefícios, o que esse livro contempla, o que ele esclarece, porque as dúvidas são quase sempre as mesmas, né, doutora? Exato, às vezes eu até acho que o programa fica repetitivo, eu falo, gente, mas eu falo sempre a mesma coisa, mas daí quando eu entrevisto pessoas queridas e competentérrimas, como a professora doutora Denise Carreiro, maravilhosa, né? Gente, vocês não sabem quando essa mulher vem aqui, assim como outras nutricionistas maravilhosas, mas a doutora Denise a gente sempre coloca aqui num pedestal, né? Não, ela é muito, porque ela tem uma experiência clínica muito, muito bacana. Então, ela alia o conhecimento científico à experiência clínica dela. Então, vocês precisam de ver o que acontece aqui nos bastidores, né? Verdade. Mas, Ana, aí eu achei também bem interessante o tema, então convidei a Ana para fazer o programa comigo. Mas antes, vamos cumprimentar os nossos amigos da rede? Vamos sim. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui na região sudeste, nosso abraço, bom, primeiro para a Cachoeira Paulista, né? Sim. Onde estão os nossos queridos missionários que também seguem toda essa alimentação que a gente preconiza e que ajuda tanto, né? Tanto que no livro, já vou aproveitando e falando, né? Nas edições mais recentes, tem justamente o testemunho desse casal maravilhoso, do Ricardo e da Eliana Sá. Aliás, Eliana e Ricardo Sá. Que principalmente o Ricardo que começou, até a gente tem uma brincadeira, né? A gente brinca, aliás, o Dr. Roque encabeça essa brincadeira junto com o padre Paulo Ricardo, né? Que chamam a seita da Gigi Saúde. Isso daí é nome dado pelo Ricardo, né? Então, começou aqui com a brincadeira, né? E a gente brinca, Ana, e diz que o diretor espiritual da seita é o padre Paulo Ricardo, pois né? né? Um ótimo diretor espiritual. Maravilhoso. E ele que fez, inclusive, a apresentação do livro, né? Mas depois a gente vai falar um pouquinho melhor. Então, um beijo muito querido para todos lá de Cachoeira Paulista, a sede da nossa comunidade Canção Nova. Deixar aqui o convite, né, para que quem não conhece ainda, organizar uma caravana e ir conhecer Cachoeira Paulista. Gente, é algo extraordinário. Eu fosse você, não perdi essa oportunidade, viu? Porque realmente é um terreno eucarístico, tá ali pertinho de Aparecida, tá do lado de Frei Galvão, ficou assim um triângulo maravilhoso, né? Só podia ser um triângulo da Santíssima Trindade, né? Verdade. Então, nosso beijo para Cachoeira. Para a Rádio Canção Nova de Bauru, que também participa bastante aqui com e-mails e perguntas. Um beijo grande também, o nosso boa tarde para a Rádio Canção Nova Grande Vale, lá de São José dos Campos. Rádio Canção Nova da Divina Providência em Paulínia.
Rádio Canção Nova do Coração de Maria, em São José do Rio Preto. Claro que tem a nossa Rádio América, né, da onde fazemos o programa, a nossa querida Rádio América, que estamos super bem aqui, com sintonia maravilhosa. A Rádio Canção Nova do Espírito Santo no Rio de Janeiro e também no Rio de Janeiro, só que lá em Campos dos Goitacazes nós temos a Rádio Canção Nova do Santíssimo Salvador. Mas temos aqui a região Nordeste, Rádio Canção Nova de Gravatá, no Pernambuco, Rádio Canção Nova Vitória da Conquista, na Bahia, que também participa bastante, né, Ana? Muito, o pessoal lá participa bastante, pergunta, e o melhor, eles fazem a reeducação alimentar. Um abraço. Olha, que todos graça. Os baianos na sintonia. Pois é. E vocês aí do Nordeste, assim como a Rádio Rural de Natal, gente, eu sempre falo Natal, que tem o maior cajueiro do mundo, e sempre comentando, né, que caju, gente, tem 5 vezes mais vitamina C do que a laranja e do que o limão. Então, a gente pensa assim sempre, vitamina C laranja, vitamina C limão. Mas todas as frutas têm vitamina C, lembrando do caju. Eu sempre falo do caju toda vez que eu falo da Rádio Rural. Tem a Rádio Canção Nova, aí, São José, né? Sim. Em Itabuna também, na Bahia. Aqui para o sul nós temos a Rádio Canção Nova Vacaria, lá em Vacaria, pensando em Rio Grande do Sul, com todos os benefícios do chimarrão. Vou ver se eu falo, quando eu trouxer novamente, os entendidos de chás e de fitoterapia, para a gente falar um pouco dos benefícios do chimarrão. O chimarrão é muito bom para a saúde, viu, gente? Depois a gente conversa a respeito. E engraçado, você sabe que eu fiz um atendimento uma época no centro do Brasil, a 3 horas de Cuiabá. Sim. Tangará da Serra. E lá são os nossos maiores produtores de soja. Então pediram para eu ir lá, porque imagina você que eu chegava em Cuiabá, ainda pegava 3 horas de estrada, sem pôr de gasolina nem nada. Nossa. E tinham pessoas que viajavam 1.000 quilômetros para me encontrar lá, porque esse Brasil é imenso, né? E eu achei muito interessante, porque eu peguei muito esse hábito do chimarrão pro pessoal dali. Eu estranhei muito, mas depois eu fui entender, porque teve um momento que o Sul valorizou muito. Então, o que esse pessoal fez do Sul? Vendeu as terras e comprou muito mais barato nessa região central e desbravou esse centro do Brasil. Então, eles levaram com eles o hábito. Tanto que eu lembro tanto de uma paciente que falava assim para mim: ai, doutora, tira tudo, menos o meu chimarrão, porque é a horinha de conversar com meu marido. É a hora sagrada. A hora sagrada, né? Então, esses hábitos são muito interessantes. Mas olha, pessoal, nós vamos fazer uma pauta assim, viu? Porque é bem interessante falar dos benefícios. Temos a Rádio Canção Nova Nossa Senhora da Luz, em Curitiba. A Rádio Canção Nova Esperança, em Nova Esperança. Lá no norte, em Palmas do Tocantins, a Rádio Canção Nova do Coração de Jesus. E na região centro-oeste, a nossa radiodifusora Bom Jesus de Cuiabá, onde está o nosso querido Padre Paulo Ricardo. Rádio Canção Nova, aí é FM, né, nos ouvindo lá em Brasília. E a Rádio Ativa em Campo Grande. E sem esquecer da Rádio Bom Sucesso, que retransmite os nossos programas, né? Então, Ana, o que você separou para nós? Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história que está por trás deste livro, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu já quero começar pelo título, doutora. Como é que a senhora escolheu esse título, sabendo que ele faz parte aí da palavra de Deus, não é um versículo bíblico, e depois dele, na sequência, a capa. Essa mão, a maçã, como é que essa ilustração, essa foto, essa capa chegou a compor esse livro? Olha, Ana, você sabe que quando eu fui participar desse último encontro de mulheres, e eu fui falar, porque me pediram o tema da minha palestra era esse, o título do livro. Você sabe que o Espírito Santo foi me conduzindo, porque a gente não faz nada sem oração, né? Aliás, nada mesmo, né? Então, eu fui vendo o que Deus estava querendo, e foi muito interessante, porque eu não tinha entendido certos simbolismos dessa capa, que depois é que eu vim a entender e vi e falei, gente, que máximo, realmente como Deus está presente na inspiração desse livro. Primeiro, realmente o título.
eu não desvinculo nada da palavra do nosso dia a dia. O Dr. Roque que brinca e diz assim, que se a gente faz isso, a gente vira esquizofrênico, né? A gente fica separados, somos duas pessoas. Nós não podemos ser esquizofrênicos espirituais, nós temos que ter a nossa conduta humana aliada à nossa conduta de fé. Cristã. Exatamente. Então, eu lembro que quando eu ouvi essa frase, a primeira vez, porque eu também tenho todo um histórico que vai ser tema de um outro programa, que é o tema do livro A Filha da Fé, que foi até a Lu que pediu para eu, depois de contar a história da minha conversão, que ela falou, Gisela, não está na hora de você escrever um livro contando isso? E eu acabei fazendo A Filha da Fé, escrevendo que esse sim foi meu primeiro livro. Então, a partir de então, quando eu comecei a tomar contato com a palavra de Deus, que até então eu não conhecia, desconhecia totalmente a Bíblia, algumas frases tocaram o meu coração. E como eu sempre fico olhando pelo lado da nutrição tudo, né, levando e trazendo para minha realidade de profissional, de nutricionista, quando eu li essa frase, eu falei, nossa, mas essa frase é perfeita, porque realmente a gente pode comer tudo, tá tudo à disposição, mas nos convém? Aí eu sempre digo, e eu comentei isso no início do livro, que essa frase eu guardei e disse para mim mesma, se um dia eu escrever um livro, se um dia vai escrever, vai ser com esse título. Bom, aí, então, tá aí explicado Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, que eu comecei fazendo palestras com esse título. Entende? Comecei fazendo, inclusive, em palestras em empresas, eu colocava esse título e colocava a citação bíblica, né? Agora, olha que coisa mais interessante. Quando eu fui fazer o livro da Loyola, com Edições Loyola, que aliás é a editora que que publica todos os meus livros, são 3, eles são muito simpáticos, porque eles fazem, você tem alguma ideia para a capa? E eu tinha visto uma imagem de uma mão entregando uma maçã. E eu achei tão assim, simbólico no sentido nutricional, porque a maçã tem todo um simbolismo que a maçã é saudável. Tem um ditado americano que fala, an apple a day keeps doctor away. Quer dizer, uma maçã todo dia você põe um médico assim, longe, distante de você. Além de ser muito gostosa. Além de ser muito gostosa, né? Apesar que o Padre Fábio diz que tem uma preguiça de comer maçã, eu falei, porque o senhor tem preguiça de mastigar. Mas maçã é excelente, nossa, tem fibras solúveis, a casca da maçã também é interessantíssima, muita fibra, é uma benção, fora que é prática, né? Sim. Você joga na bolsa, não amassa. Nada. Não suja. Não, é uma benção, é uma benção. Então, quando eu coloquei essa proposta, lógico, eu dei uma ideia, eles cresceram a ideia, quer dizer, evoluíram, né? E aí fez assim, uma mão entregando para uma outra. Só que, Ana, repara, a mão de baixo é uma mão de um homem. Sim. E eu não tinha reparado nisso até então. Eu pensei que era uma mão entregando para uma outra, mas eu não tinha visualizado. Olha que coisa mais interessante. E a mão que apoia a maçã, que sustenta ou que oferece, é uma mão feminina. E aí eu comecei a preparar a palestra do encontro de mulheres e você vê como é que é, né? Eu estava colocando como o alimento... Tudo bem, a gente sabe... que o alimento, ele é a nossa fonte de vida, né? E o que eu disse também, Deus, tudo que fez para nossa sobrevivência, fez com que nós tivéssemos que fazê-lo, mas que fosse gostoso. Então, todas as coisas de sobrevivência, comer é muito bom, né? Dormir é bom, são tudo que é. Agora, não se pode exagerar, né? Senão a gente do se alimentar vai para gula, né? Do dormir vai para preguiça e aí vira um pecado capital, né? Sim. Então tem que ser tudo com moderação. E aí eu comecei a observar o seguinte: por onde que entrou o pecado no mundo? Pelo alimento. Sim. E na verdade a Bíblia não fala que foi a maçã, mas ficou instituído que a maçã. Gozado, eu não sei por que isso. Você tem alguma ideia? Não tenho, mas fazendo assim uma referência, a salvação acaba entrando também na última ceia por um alimento. Tá ótimo. Olha só. Então, assim,
Se por um lado foi o pecado, pelo outro a salvação. Gente, chega. Vocês percebem por que eu gosto assim dessa equipe aqui? Porque vocês não estão vendo o outro lado aqui, porque tem mais missionários aqui por perto que ficam assim vibrando com as coisas que a gente acaba falando, né? E o que acontece? Então foi muito interessante porque depois eu comecei a olhar e falei, olha a simbologia, quer dizer, é a mulher entregando a maçã, que pode ser remetendo ao pecado, mas é a tal história, é também a salvação. Sim. Porque na verdade está na mão da mulher, quer queira, quer não queira, a alimentação da família. Apesar que hoje nós temos vários homens que ajudam, sim, que colaboram, mas quem é a grande responsável pelo alimento na casa? É a mulher. Tanto é que se ela não organizou, porque não teve tempo, alguma coisa assim, aí ela olha pro marido, vamos então pedir uma pizza, vamos pedir um disque. É ele que parte, né, pra decisão. Né? Exatamente. Mas, na verdade, eu digo sim que está na mão da mulher o infarto que o marido pode vir a desenvolver dali 20 anos, sim, ou menos, tá? Então, é o que eu digo. Até você não saber, muita coisa a gente faz por desconhecer. Aí a gente brinca e diz, enquanto a gente não sabe, Deus perdoa. É ignorância, né? Exatamente, mas é só a verdade que liberta, verdade, né? Então, foi por aí. Agora, esse simbolismo das mãos e da maçã, eu só fui entender o que Deus quis dizer pra gente depois. Foi muito lindo isso, viu? É bonito ver o quanto Deus, ele nos orienta, né? Ele nos conduz para aquilo que é a vontade dele. Né? Exato. Quando a gente não atrapalha, ele é um grande roteirista, né? Ô, doutora, antes de entrar já no prefácio, quem fez a apresentação e já nos títulos, eu queria saber por que a senhora fez esse livro? E para quem, especificamente? Aí eu fiz esse livro para tal pessoa que tem a vontade de... Ou por quê? Quais foram os motivos que levaram a senhora a reunir nesse livro, e já com essa capa maravilhosa, tendo este título, este nome, para quem e por quê? Pois é, né? Primeiro porque o título é bem como eu penso e acredito que deva ser, que não é tudo que é bom para nós. Então eu não compartilho daquela filosofia do, se você comer um pouquinho de tudo, não tem problema. Eu acho que um pouquinho de veneno não faz bem. É que nem um pouquinho de pecado. Aliás, eu levo isso para nossa vida. Faz bem mesmo. Exato, de espiritualidade. Eu digo, gente, um pouquinho de pecado pode? Não pode, minha filha. Os padres respondem, né? Exatamente a mesma coisa. Tá certo que muitas vezes você se encontra numa situação social. Eu vou te dizer, hoje foi muito engraçado. Eu participei de uma reunião científica num local assim importante com médicos e setor de cardiologia. Aí depois falaram assim, vai ter um lanchinho. Eu fiquei chocada com as coisas que tinha. Primeiro que só tinha coisa marrom, né? Tudo bege marrom, quer dizer, tudo produto de panificação. Sim. Ou coisa frita, ou coisa assada, cheia de glúten. Um horror, entendeu? Então, às vezes você se encontra numa situação, mas eu acabei não comendo, entendeu? Tomei um café e só. Mas às vezes você está numa situação que você fica assim constrangida, mas eu digo assim, gente, se você tivesse uma alergia que te desse um edema de glote, você ia comer? Não, de jeito nenhum. A gente tem que tratar o alimento dessa maneira. Por quê? Porque ele vai ter repercussões no nosso organismo, hoje ou amanhã. Porque toda vez que a gente come uma coisa que não deve, que vai fazer mal pra gente, é como se a gente pusesse uma gotinha de água num copo que não é do bem, uma gotinha que não é do bem. Um dia esse copo vai transbordar e um alimento por acaso que surgir e você comer vai transbordar, vai ser a gotinha que vai transbordar esse copo. E aí você tem um tremendo de um problema, vai dizer que foi a azeitona do pastel, que o pessoal brinca, né? Mas na verdade foi a somatória de uma vida inteira de coisas erradas que fez. Então o ideal é não comer. Agora, uma das coisas que foi assim, a tônica do porquê que eu resolvi escrever esse livro é que eu queria, entre aspas, denunciar algumas coisas, como esses contaminantes ambientais e uma série de produtos químicos que estão à nossa volta,
que estão no nosso dia a dia, a gente não percebe. Alguns deles a gente não tem o que fazer, eles estão na nossa realidade, que nem, por exemplo, a poluição, alguns pesticidas que depois de um tempo o pessoal fala assim, não pode mais, descobrimos que não é do bem. Só que esse pesticida, ele tem simplesmente uma vida ainda presente no planeta por mais 200 anos. Então você pode, de repente, a indústria fala, não, tal produto já foi retirado do mercado. Quer dizer, eles podem não estar usando hoje, mas como usaram no passado, ele permanece. E fizemos uso. Só que o solo ainda está contaminado. Sim. A água ainda está contaminada. Então, vou precisar de 100, 200 anos para aquele produto sair. E mostrando que a obesidade hoje, que a gente já sabe, canso eu de falar, e quem escuta Mais Saúde já está bem ciente disso, que é uma doença inflamatória, ela não é apenas porque a pessoa comeu demais, ela não é apenas porque a pessoa fez pouca atividade, ela não é apenas porque passei dos 30 e agora vou começar a engordar. Na verdade, a gente sabe que a obesidade é multifatorial, mas além disso, você tem uma sociedade que eu chamo de obesogênica, prejudicando ainda mais. Então, se você vê um filme dos anos 70 na televisão, as pessoas eram todas magras. Almoçava, jantava, todas as refeições, né, doutora? Isso, quando também não merendavam. Lembra da palavra merenda? Vem pra merenda. Todo mundo lanchava à tarde. E eu lembro tanto, e no Nordeste, uma vez, há muito tempo eu estava lá, e tinha um industrial que ia merendar todo dia na casa da mãe. Olha que bonitinho. E ele usou a palavra merenda. Eu fiquei olhando e falei, gente, que interessante, né? O vocabulário, né? E no mínimo ele devia estar comendo uma tapioca, né? Porque era lá muito deliciosa. Pois é, também estou assim com apetite para tapioca. Mas então, o objetivo do livro Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém foi esse, de ilustrar para todo mundo que, primeiro, nessa conversa de um pouquinho de tudo pode, não pode, tá? Porque se um pouquinho de tudo, ao longo da sua vida, você vai começar a ter uma repercussão. E nós não podemos esquecer que nós temos uma genética que conta 20% e que 80% para essa genética se expressar vem do meio ambiente. Então, se eu tenho uma genética para um câncer, mas eu tenho uma conduta de vida adequada, eu vou retardar ou às vezes nem expressar esse câncer, entende? Tudo vai depender do meu estilo de vida, que nada mais é do que livre-arbítrio. Escolhas. É por isso que depois a gente vai falar no próximo programa sobre o segundo livro dessa área de nutrição, que é o Escolhas e Impactos, o de gastronomia funcional. Porque, de fato, Ana, a gente tem todos os dias pelo menos 3 oportunidades para fazer boas ou não boas escolhas que vão entrar no meu organismo, lembrando que o meu corpo é templo do Espírito Santo e ele é canal para eu conseguir me comunicar com Deus. Então, você que acompanha tanto Mais Saúde, você já teve a oportunidade de ouvir programas maravilhosos que nós já fizemos, mostrando o quanto o alimento, o nutriente, pode interferir nas nossas emoções e, consequentemente, na nossa vida de oração também. Doutora, eu queria que a senhora falasse agora do prefácio e da apresentação. Se bem que tem 2 frases aqui que eu gostei muito, né? Que fala de Deus, tudo, mas eu acho que esse a gente pode guardar quando a senhora for falar do seu primeiro livro, A Filha da Fé. A Filha da Fé. Vamos para o prefácio, então, e a apresentação. Quem é que fez? Por que a senhora escolheu esses 2 grandes homens para estar no seu livro? Bom, primeiro que inicialmente só tinha um, né? Sim. Depois, na sequência, é que eu acabei também convidando um nutricionista, o Dr. Gabriel Carvalho, que é alguém da minha área, para também falar a respeito. Mas
Inicialmente, quem fez a apresentação do livro foi o padre Paulo Ricardo, um grande adepto, né, da nutrição funcional e principalmente dessa nutrição que eu preconizo, porque eu tô saindo um pouco, sabe, Ana, de falar tanto de nutrição funcional, porque nutrição é uma coisa só. E, na verdade, existe uma linha, lógico, que, na verdade, o que vem a ser? Vem a ser a ciência mostrando atualmente novas linhas de pesquisa e cada um tem uma conduta. Porque o que está acontecendo, que inclusive eu vou aproveitar esse espaço para comentar, o pessoal começa a pegar uma carona nessa história de nutrição funcional e eu começo a receber assim uns twitters do tipo: doutora, procurei uma nutricionista funcional, mas ela não é igual à senhora. É que conduta é individual, entende? Então, vamos olhar a nutrição como um todo, que é algo assim importante, né? Mas o padre Paulo Ricardo, ele, adepto a essa visão da nutrição que eu preconizo, o que acontece? Ele pôs em prática, e quando ele escreveu essa apresentação, ele já estava há 2 anos fazendo essa experiência. E fez o quê? Ele mostrou a diferença da vida dele, e ele foi de uma humildade, porque ele comenta assim, de que ele se rendeu e viu que de fato o corpo tem uma expressão importante na área emocional. Tá certo, doutora. Daqui a pouquinho nós vamos retornar aqui com o programa Mais Saúde. Quero já nesse primeiro bloco, doutora, mandar um abraço para todos aqueles que estão nos acompanhando através da rede Canção Nova de rádio. Se você gostaria de continuar acompanhando o nosso programa Mais Saúde, é só você acessar blog.cançãonova.com e você acompanha a segunda parte do nosso programa. Você que é aqui de São Paulo, continua conosco através da Rádio América. Deus abençoe você. Até o próximo bloco. Até já. Estamos apresentando Mais Saúde. Rádio América, AM 1410, São Paulo, capital. Um novo tempo está no ar. A Rádio América quer estar presente em sua vida com o melhor da programação religiosa, envolvendo temas relacionados com a igreja no Brasil e no mundo, além de mobilizar as paróquias de São Paulo. Aqui é o Cardeal Dom Odilo, de São Paulo. Oração, formação, notícias, transmissões ao vivo e música católica de qualidade com os maiores lançamentos para você. Rádio América, um novo tempo está no ar em São Paulo. A Deus o que mais apraz é salvar almas. Se vivermos em paz, podemos alcançar melhor esse objetivo. São Francisco de Assis. A Canção Nova estará presente na Expo Católica 2012, dias 7 e 8 de julho, no Expo Center Norte, em São Paulo. Shows com Ricardo Sá, Braz Oz, Ministério Amor e Adoração, Salete Ferreira, Bem da Hora, Márcio Todeschini, Banda Ignis, Cantinho da Criança, Rinaldo e Samuel. E mais, lançamentos, entrevistas, programas e as novidades que a Canção Nova preparou só pra você. Visite o nosso stand na Expo Católica 2012, de 5 a 8 de julho, no pavilhão azul do Expo Center Norte. Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme, aqui em São Paulo. Confira a programação completa do nosso stand em blog.cançãonova.com/eventos. Ingresso 1 quilo de alimento não perecível. Traga sua família e participe com a gente. Para cada coisa, há um momento debaixo dos céus. Tempo para plantar e tempo para arrancar o que foi plantado. Eclesiastes 3, versículos 1 e 2. Esta é a semana decisiva do projeto Dai-me Almas. Estamos na semana decisiva do projeto Dai-me Almas e queremos celebrar o 100% neste mês de junho. Junto com você, sócio Canção Nova. Vamos trabalhar para isso. Desafio para todos nós. Hora de colocar em prática toda a nossa criatividade. Vamos juntos ganhar almas para Deus. Projeto Dai-me Almas. Sua vida, nosso projeto. Os 100% dependem de você. Programe-se. 8 da manhã. Sorrindo pra vida. Esta é a Rede Canção Nova de Rádio. 24 horas de evangelização no Brasil e no mundo. Canção Nova. Santuário do Pai das Misericórdias. Aqui veremos a glória de Deus acontecer. É um projeto que expressa a religiosidade e devoção de um povo generoso e fiel. A sua principal característica
é acolher bem ao peregrino que visita a Chácara Santa Cruz, proporcionando a ele a oportunidade de fazer uma experiência com Deus. Obrigada por sua generosidade. Santuário do Pai das Misericórdias. Uma atitude de fé. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. E o programa Mais Saúde voltando aqui agora para os nossos ouvintes que permaneceram na rede, mas ouvindo através do blog, né, Ana? blog.canção9.com/América, né? Eu sempre falo Mais Saúde, né? Mas é o América agora. E para você que está aqui em São Paulo e regiões, né, próximas. Então, estamos aqui para esse segundo momento. Hoje a Ana está aqui me ajudando a falar um pouco sobre, enfim, o livro O Tudo Posso, mas Nem Tudo Me Convém. Está aqui bombardeando de perguntas, porque veio muito e-mail, aquela coisa toda. Eu falei, então, Ana, vamos lá. Doutora, no primeiro bloco nós já falamos um pouquinho sobre a capa, a ilustração, a foto e também sobre a passagem bíblica que dá o nome do seu livro, Tudo Posso, mas Nem Tudo Me Convém. Falamos também da apresentação, do prefácio e por que e para quem a senhora escreveu este livro. Agora, nesse segundo bloco, eu queria caminhar com a senhora dentro daquilo que é propriamente o livro, né, os títulos, aquilo que a senhora aborda. Eu queria que a senhora dissesse resumidamente, não é para contar tudo, não. O pessoal comprar o livro, claro, ler, fazer experiência. Por falar em comprar o livro, gente, vocês sabem que lógico, está presente em todas as boas livrarias, as católicas, tudo mais. Mas eu sempre digo, Ana, você pode também ajudar no projeto Dai-me Almas, comprando esse livro através da comunidade Canção Nova do Departamento Davi, através do 0 Operadora 12 31 86 2600. Porque todos os produtos de evangelização que são comprados através do Departamento Davi entram para a campanha, né, Ana? Sim, ajuda no projeto Dai-me Almas, que todo mês luta para chegar aí ao 100% de evangelização e de salvação de almas. E eu sempre digo para você gosta do programa Mais Saúde? Então você tem, assim, por obrigação, como diz o Dr. Roque, de ajudar essa comunidade, porque se eu posso vir aqui e falar o que eu falo, é porque nós não temos patrocinadores, porque muitas vezes eu teria que estar, assim, evitando alguns assuntos, porque de repente eu tenho um patrocinador que não vai gostar que eu fale não tão bem de um produto dele. Então, essa liberdade que a gente tem, que é um compromisso com a verdade, que é justamente, né, o que Jesus prega, porque ele pregou, mas continua pregando, é o que me encanta e que me faz, assim, tanto o Dr. Roque quanto eu, nos deslocarmos e darmos esse horário de presente para a comunidade, que é para você. Então, sabe, é muito importante a sua ajuda para que programas como esse permaneçam no ar. Doutora, eu já quero aqui responder pro pessoal que está perguntando aonde está essa citação bíblica. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Por favor. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Pega aí a sua Bíblia, vai lá no seu quarto, na sua bolsa, pega a sua Bíblia e pode conferir. Tudo posso, mas nem tudo me convém. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Você sabe que, fazendo um paralelo, eu acho que tem também uma citação que eu gosto muito, mas é para um capítulo de um próximo livro, seguramente, né, que a gente vai falar enfim, do quanto a emoção pode estar influenciada pela alimentação e fazendo com que a gente tenha respostas inadequadas. Então, é bem aquela outra citação, né? Não faço bem que quero, ainda faço mal que não quero. Então, você vê como a Bíblia está presente em todos os instantes da nossa vida, né? É um livro de cabeceira, espiritualidade e também, né, que ajuda a gente a ter um equilíbrio
na alimentação, Exato. nos sentimentos, na afetividade, na sexualidade. Tá tudo lá, gente. É só... Gênesis é exatamente como a gente deve se alimentar, mas isso é para uma próxima oportunidade. Vamos continuar aqui. Vamos continuar. Quero pedir, doutora, que a senhora faça assim uma observação de cada título. A senhora prefere que siga a sequência? É interessante, né? Então vamos lá. Transição nutricional. Pois é, gente. País que era de desnutridos, agora somos obesos. Recentemente fiz um programa, né? Sim. Que saiu um dado novo que nós estamos todos obesos. O que aconteceu? E aí, nesse capítulo, gente, eu faço uma abordagem muito interessante do que foi acontecendo, nossa mudança de hábito, e principalmente eu faço uma crítica muito grande sobre a mídia, né? Que em países da Europa e dos Estados Unidos tem alguns locais em que é proibido no horário que criança está na televisão fazer propaganda de bichinho, que está no bolinho, que está, sabe? Que convide, exatamente. E eu batalho muito para que haja uma regulamentação sobre isso. Então, nesse primeiro capítulo eu faço assim uma viagem no tempo e no espaço, explicando o que aconteceu. Por que é tão difícil emagrecer? Pois é. Porque não é fácil, né, gente? Quem já passou por isso sabe, quem está passando por isso sabe. Por causa exatamente disso que eu estava comentando, que não é só com restrição calórica, atividade física que a gente consegue, de fato, emagrecer, e principalmente com saúde. Porque as pessoas querem emagrecer para ficar bem, e a gente tem a frase clássica, né? A gente fica bem para poder emagrecer. Então, tem algumas coisas que a gente tem que passar a entender, que esse negócio de ficar contando caloria, não tem que ficar olhando o alimento pela caloria, tem que ver o valor nutricional dele. Então, às vezes a gente não tem nutriente. O que eu mais vejo no consultório, Ana, são pacientes obesos, ou gordos, ou gordas, enfim, pessoas assim bem acima do peso e que estão completamente desnutridas. Por quê? Porque olha só a caloria da embalagem, né? Fica assim, naquela neurose, não quero ter gordura, mas esquece que se come açúcar demais, ou carboidrato demais, aquilo vai virar açúcar, vai virar gordura, e vai virar uma gordura saturada, porque a gordura que nós produzimos é saturada, a gordura que vem da proteína de origem animal, por exemplo, é saturada, e é uma gordura pró-inflamatória. Então, aí eu explico um pouco todo esse universo, para as pessoas entenderem, e também eu tento tirar um pouco aquela culpa, porque todo gordo é olhado assim, ai, não tem força de vontade. Gulosão. É, né? gulosão. E não é bem assim, sabe? A coisa é muito mais complicada. E tem pessoas, mas eu vou deixar você seguir pelo livro, porque eu vou explicar uma coisa bem interessante um pouquinho mais adiante. Então vamos lá. Esse capítulo eu gosto muito. Nutrição e sono. Pois é, gente. Se não dormir direito, não emagrece. À noite produzimos hormônios importantíssimos. Você sabe que é que nem um estudante que vira à noite estudando. Eu digo, para você consolidar a memória, você precisa dormir. Porque tem uma fase no sono que vai sedimentar esse aprendizado. Então, gente, tem casos, inclusive no livro, uma coisa que eu achei bem bacana que a gente fez, foram os testemunhos. Que é a Angélica que fala, né? Palavras, como é que é? Palavras convencem, testemunhos arrastam. E justamente eu recebo muito e-mail de pacientes que vão me dando um feedback, um retorno de como que está o tratamento, como é que estão indo as coisas. Às vezes são pacientes até que só vêm para uma consulta, porque eu tenho que ter uma consulta fisicamente, né? As pessoas adorariam que elas pudessem ser virtual, mas não dá. E muitas vezes é para a gente acudir um problema pontual, alguém que mora muito longe, mas depois eles sempre me dão um retorno e mandam e-mail, cartas, telefonam, coisas desse gênero, né? Então, eu selecionei alguns e-mails, alguns casos de pessoas que me deram um retorno assim muito interessante e que faz com que ilustre o quanto o organismo é maravilhoso. O corpo humano é, de fato, uma obra-prima de Deus.
nós temos mecanismos próprios para correção das coisas que vão acontecendo, que a gente vai fazendo de bobagem. Quando o corpo dá algum tipo de resposta que está com dor, que está com algum sintoma, é porque ele não conseguiu mais se consertar, é que já está no limite, é a última gotinha do copo que transborda. Então eu coloquei justamente esses testemunhos para que as pessoas tivessem uma ideia do quanto o corpo é maravilhoso. Próximo capítulo, obesidade, uma doença inflamatória. Pois é, aí eu explico todo esse contexto, o contexto da obesidade, porque essa gordurinha que fica na barriga da gente também, né, é no corpo todo, mas na barriga da gente também, é uma gordura que não fica ali parada, ela produz substâncias pró-inflamatórias. Então, quanto mais gordinho, mais gordura, mais inflamação. Mas esse tá bem simpático esse capítulo, né? Ambiente obesogênico. Pois é, aí eu passeio por toda essa situação do que está acontecendo com os contaminantes ambientais, com toda essa problemática de alimentos industrializados. O ideal é assim, você vai comprar um alimento industrializado, procure olhar os ingredientes. Leu o nominho de comida, se entende aquilo como comida, compra. Agora, porque arroz é arroz, feijão é feijão, farinha de mandioca é mandioca. Se você vê que tem mais ingredientes, procure sempre ficar nos 5 primeiros, tá? Só 5 ingredientes é o ideal para você comprar um produto industrializado. Mas, quando você começa a ler uns nomes esquisitíssimos, que aquilo, às vezes não é nem nome, é uma sigla, aquilo não é comida, aquilo é algum produto industrial, aquilo é algum produto químico que vai entrar no teu corpo e o seu corpo vai fazer uma faxina para tentar, olha só, tirar essas substâncias. E fora isso, uma série de outras coisas. E o mais interessante, eu pus um gráfico nesse capítulo, sim, mostrando uma pesquisadora americana que ela colocou uma coisa muito bacana. Conforme a obesidade foi crescendo, é exatamente o mesmo movimento de curva no gráfico dos contaminantes presentes na sociedade. Corresponde. Exato. Então, realmente é um paralelo que a gente pode fazer. A senhora já falou da nutrição clínica, funcional, a nutrição do século XXI. A senhora gostaria de... Pois é, inclusive isso aí é uma coisa que nos próximos livros eu vou estar atualizando. Sim. Porque hoje eu estou mais focada na nutrigenômica, que é a nutrição, o que você come, o nutriente entrando dentro da sua célula e fazendo expressão genética. Então, hoje, a nutrição está bem molecular. Sim. Então, a gente não tem ideia quanta coisa maravilhosa a gente pode fazer através do alimento correto e com os nutrientes adequados. Esse daqui, quando eu ouvi, achava estranho. Intestino, nosso segundo cérebro. Gente, esse é maravilhoso. Esse é maravilhoso e eu ia comentar lá atrás, quando você falou assim, por que é tão difícil emagrecer? Intestino é tudo, gente. É tudo. Eu começo tratando meu paciente pelo intestino. Ele pisou lá, eu trato o intestino, porque estamos todos com a parede intestinal muito complicada. O intestino é que define o que é absorvido e é nutriente daquilo que é excretado, que não nos pertence, vamos chamar assim. E do jeito que a gente está tratando esse órgão, ele está, coitado, completamente desequilibrado. Então, ali eu explico direitinho a função das bactérias. Bactérias intestinais são importantíssimas, mas nada de ficar repondo bactéria intestinal em produto industrializado comprado no supermercado. Você tem que ter uma indicação de um profissional que saiba fazer essa suplementação e, consequentemente, comprar isso em locais apropriados. Mas o intestino, como eu estava falando, por exemplo, quando eu digo assim, por que é tão difícil emagrecer? Sabia, Ana, que dependendo de como a pessoa nasceu, sim, ela tem um tipo de bactéria intestinal. Porque quem nasce de parto normal tem a vantagem da pessoa que nasceu numa cesariana. Primeira coisa. Quem é
quem foi amamentado desde o início, e se possível 6 meses exclusivamente a aleitamento materno, também tem uma bactéria intestinal muito melhor de quem não foi. E assim sucessivamente. Quando a pessoa engorda, ela também modifica as bactérias intestinais. Então, sabe aquela coisa do paciente que diz assim, ai doutora, eu vou falar uma coisa para a senhora acredita em mim. Eu como uma folha de alface e eu sinto que eu engordo. É verdade, porque ela tem bactérias em desequilíbrio, que são aquelas que deveriam ter pouquinhas num cantinho lá quietinhas, né? Mas não, aquelas ficaram assim uma população imensa e o que elas fazem? Elas têm capacidade de retirar mais energia dos alimentos que deveriam ser excretados. Então isso é verdade. Então o cérebro, gente, o nosso segundo cérebro é o intestino. Vocês leiam com muito carinho esse capítulo que ele tá ótimo. Alergenos alimentares e inflamação. Pois é, aí é que entra toda aquela listinha daqueles alimentos que a gente fala tanto, que você tem um por um listado. Quais são os alimentos mais... o que é mais comum de se encontrar com pessoas que desenvolvem um tipo de alergia escondida, porque não é uma alergia imediata, é aquela alergia do copinho, né? Que vai juntando uma gotinha, um dia transborda. Por uma falta de uma digestão adequada e uma série de detalhes. E lembrando que isso principalmente está acontecendo, Ana, porque as pessoas estão comendo esses alimentos em quantidade muito grande, repetidas vezes, até durante o mesmo dia, então o organismo não está conseguindo mais dar conta, e por estarem se alimentando desse tipo de produto, o que está acontecendo? Estão deixando de comer comida de verdade, como eu falo, alimentos com legumes, verduras, frutas e cereais integrais, enfim, aonde estão de fato as vitaminas, os minerais, enfim, todos os nutrientes que fazem o nosso organismo funcionar e funcionar direito. As observações finais do livro e também já do programa, né? Pois e as referências bibliográficas e os anexos, doutora. Pois é, eu fiz questão de deixar um capítulo inteiro, tem 9 páginas, só de referências bibliográficas e atualizadíssimas. Por quê? Porque tudo que está falado neste livro tem comprovação científica. Então, quando eu estou falando daquele plástico, daquela garrafa plástica que não precisa nem ser aquecida para passar a molécula para a água, tem lá um trabalho feito comprovando isso. Então, quem quiser depois pode se aprofundar nesse tema e buscá-los. E os anexos são os 2 anexos que eu uso no consultório, porque eu fiz esse livro justamente para também dar a oportunidade das pessoas terem uma experiência que é a mesma que o meu paciente. Então, um é o pedômetro, né, que ninguém sai do meu consultório sem um na cintura, né, porque todo mundo acha que anda, mas na verdade a maioria assim, é sedentária, né, a maioria delas é sedentárias, né, e o recordatório alimentar, porque quando você marca o que você come, você toma muito mais consciência. Blog, contatos e nosso site. Por favor, Ana, faça pra gente. Para você que gostaria de ouvir o programa Mais Saúde todos os dias através da internet, blog.cançãonova.com/América. Você que gostaria de ouvir, ou melhor, de ler, saber de artigos, entrevistados que estiveram aqui no nosso programa, blog.cançãonova.com/mais-saúde. Também algumas receitinhas da biomassa, da sardinha, enfim, várias receitinhas lá no blog.cançãonova.com/mais-saúde. Você também pode encontrar os livros da doutora no shopping.cançãonova.com, tanto o livro que nós conversamos hoje, Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, como também A Filha da Fé, o primeiro livro, e o último, Escolhas e Impactos. shopping.cançãonova.com, só acessar. Pois é, obrigada, Ana, e espero vocês no próximo Mais Saúde.
Mesmo quando a vida pedir de ti mais do que pode estar, e o cansaço já fizer teu passo vacilar, espera no Senhor. Mesmo se a solidão teu peito machucar e te der vontade de ir embora e tudo abandonar, espera no Senhor. Há um Deus que te ama e Ele tudo pode